A cidade abandonada de ladrões, mendigos e sujeira em Pernambuco, o lado sombrio de Recife. Em tempos passados, Recife era uma joia rara no Nordeste do Brasil, um verdadeiro símbolo de progresso e riqueza. Com sua beleza única, refletida nas águas calmas dos rios que cortam a cidade, a capital pernambucana era reconhecida como um dos centros mais vibrantes e promissores do país. Ao longo do século XX, a cidade se destacou no cenário nacional e internacional com sua arquitetura colonial, suas praias deslumbrantes e uma indústria cultural que se espalhava por suas ruas e praças. O Recife antigo, com suas igrejas seculares e casarões imponentes, testemunhava a prosperidade da cidade, enquanto o Porto do Recife era um dos maiores pontos de comércio do Brasil. A cidade respirava crescimento. Era um centro urbano pulsante, que não só atraía turistas de todas as partes, mas também era um polo de desenvolvimento econômico no Nordeste. Mas o que aconteceu com essa cidade cheia de esperança e visão? Onde se perdeu aquele espírito de avanço, de vida, que um dia caracterizou Recife? Hoje, Recife é uma cidade que carrega o peso do abandono. O que antes era um lugar de oportunidades se transformou em um campo de guerra urbana. O contraste entre o Recife de antigamente e o de hoje é algo difícil de ignorar. O progresso virou decadência, e a grandiosidade das construções coloniais se vê opaca, esmagada por um mar de sujeira, violência e pobreza. O centro histórico da cidade, que poderia ser um marco de preservação cultural, se encontra em ruínas, tomado pela falta de manutenção e pela ausência de investimentos. Muitos prédios históricos estão cobertos por grafites e pichações, e a área, que antes era o coração do comércio e do turismo, agora se tornou um verdadeiro terreno abandonado, onde criminosos circulam livremente e a presença de moradores de rua se espalha por cada esquina. Mas não é só no aspecto físico que Recife enfrenta sua queda. A cidade, que um dia foi símbolo de desenvolvimento, agora está refém de uma realidade cruel: a violência. Recife figura entre as capitais mais violentas do Brasil, com índices alarmantes de homicídios e assaltos, especialmente em suas periferias. Bairros inteiros estão sob domínio de facções criminosas, e a sensação de insegurança é constante. O caos social toma conta das ruas, tornando-se cada vez mais difícil distinguir o que ainda resta de um lugar com história e tradição. A pobreza também é uma realidade impossível de ignorar. Milhares de pessoas vivem em condições subhumanas, com acesso a serviços básicos como saúde, educação e saneamento precários. O desemprego atinge níveis assustadores, e os que ainda conseguem se manter na informalidade enfrentam uma luta constante para sobreviver. O comércio, que antes pulsava nas ruas, foi substituído por mercados ilegais, e o desemprego se espalhou como uma epidemia, atingindo os mais pobres, que se veem forçados a viver na margem da sociedade. O Recife de antigamente, que encantava os brasileiros e turistas do mundo inteiro, foi substituído por uma cidade negligenciada, onde o medo se tornou constante e a esperança se esvai a cada dia. As administrações municipais, tanto no passado quanto no presente, parecem falhar em suas promessas de revitalização. O descaso das autoridades é evidente em cada esquina, onde a falta de policiamento, a ineficiência dos serviços públicos e a ausência de um plano de recuperação só contribuem para o avanço da degradação. E em meio a tudo isso, a cidade, que já foi a Veneza brasileira, caminha a passos largos para se tornar um exemplo clássico de decadência urbana. Recife, que foi considerada uma das cidades mais prósperas do Brasil, agora luta para manter sua identidade e seu lugar no país. O que aconteceu com ela? Como uma cidade tão rica em história e cultura chegou a esse ponto de abandono, violência e miséria? Como é possível que o Recife, que vivenciou momentos de glória, hoje se veja tão fragilizado, com sua população cada vez mais imersa em dificuldades sociais, insegurança e desesperança? Essa é a triste realidade da cidade que um dia brilhou como um símbolo de desenvolvimento no Brasil. O que resta de Recife é uma sombra do que foi, um alerta sobre os perigos do desleixo e do abandono das autoridades para com a população. E a pergunta que não quer calar: o que restou da esperança de um futuro melhor para essa cidade esquecida? Ruas tomadas pelo caos. As ruas de Recife, que antes eram um retrato de agitação e vida, agora são um cenário apocalíptico. O que se vê hoje são avenidas escuras e sujas, onde o asfalto rachado e os entulhos acumulados revelam um abandono sem precedentes. O lixo se acumula em pilhas que tomam conta das calçadas, e os veículos, muitas vezes danificados e abandonados, dificultam a passagem. O cheiro insuportável de esgoto e lixo se mistura ao calor sufocante da cidade, tornando o ambiente ainda mais inóspito. Nas ruas do centro e nos bairros periféricos, a imagem que predomina é de total descaso, com o concreto manchado pela sujeira, o mato tomando conta das praças e o comércio informal crescendo sem controle.
O caos é visível a cada esquina, onde a desordem reina e as autoridades parecem estar ausentes, como se a cidade estivesse à deriva. A violência, que já é uma constante, se intensifica a cada dia. Em cada cruzamento, há a possibilidade de ser vítima de um assalto, com bandidos armados que circulam impunemente pelas ruas. O medo é palpável, e quem ousa sair à noite, mesmo nas áreas mais movimentadas, vive na incerteza de um ataque a qualquer momento. O tráfico de drogas, que antes se escondia em becos e áreas isoladas, agora se espalha pelas vias principais, tornando ainda mais perigoso o simples ato de atravessar a rua. Assaltos, furtos e sequestros se tornaram parte do cotidiano, e a população, completamente vulnerável, se vê refém de uma situação cada vez mais caótica. Em muitos pontos da cidade, a presença de moradores de rua se tornou um retrato do desespero. As calçadas, que antes eram lugares de convivência, agora estão tomadas por famílias inteiras dormindo sob pedaços de papelão e roupas rasgadas, tentando proteger-se do calor insuportável ou da chuva forte. A imagem de crianças e idosos vivendo nas ruas, com olhos vazios e corpos fracos, é uma dura realidade de uma cidade que não sabe como cuidar de sua população mais vulnerável. O número de pessoas em situação de rua só aumenta, refletindo a falência do sistema de assistência social e da falta de políticas públicas eficientes. Mas não é apenas a falta de abrigo que assombra Recife. A estrutura pública da cidade, que deveria garantir o bem-estar de seus cidadãos, está em ruínas. As escolas estão superlotadas e mal equipadas, as unidades de saúde, muitas vezes, não têm recursos básicos para atender a população, e as ruas são um reflexo direto dessa negligência. A falta de segurança pública é uma das maiores tragédias da cidade, com postos de policiamento vazios ou precários e uma força policial que, embora tente combater o crime, está sobrecarregada e mal equipada para enfrentar a violência crescente. O que antes poderia ser descrito como um centro urbano em desenvolvimento agora se tornou um campo de batalha onde o mais forte sobrevive, e o resto simplesmente tenta escapar. A sensação de insegurança é tão grande que as pessoas, em sua maioria, preferem ficar em casa após o anoitecer, restringindo suas atividades à luz do dia e se fechando em suas casas trancadas. Não há mais espaço para o lazer nas ruas, nem para o convívio público. Os espaços que antes eram lugares de sociabilidade agora são territórios onde o medo, a desconfiança e o abandono imperam. As calçadas, os ônibus, as praças e até os parques da cidade se tornaram zonas de risco, onde quem se atreve a caminhar é tratado como alvo fácil. Os gritos de socorro, embora constantes, parecem se perder no silêncio das autoridades que não conseguem, ou não querem, resolver a crise. Essa é a dura realidade de Recife, uma cidade onde as ruas, antes repletas de vida, agora são tomadas pelo caos, pelo abandono e pela insegurança. Cada esquina, cada rua e cada praça em Recife conta uma história de negligência, onde o medo se mistura com o abandono, e a esperança, que um dia existiu, agora parece ser um luxo do passado. O paraíso dos criminosos. Recife, infelizmente, se tornou um verdadeiro paraíso para criminosos. A falta de policiamento nas ruas e a sensação generalizada de impunidade transformaram a cidade em um terreno fértil para a ação de facções criminosas, bandidos de rua e traficantes que atuam sem o menor temor de serem capturados. Ao caminhar pelas principais vias da cidade, é impossível ignorar a sensação de que a criminalidade se tornou a força dominante, desafiando qualquer tentativa de ordem e justiça. A presença do Estado, se é que pode ser chamada assim, parece ser apenas uma ilusão. O policiamento é esparso, insuficiente e, em algumas regiões, quase inexistente. Em bairros periféricos, onde a violência é exacerbada, é comum ver policiais, quando presentes, apenas como uma forma de marcar território. As viaturas não têm presença constante e, muitas vezes, os moradores relatam que a polícia só chega quando o crime já foi cometido ou, em casos mais graves, nem aparece. Essa ausência de ação gera um sentimento de total desamparo na população, que se vê refém dos criminosos. Quem se atreve a denunciar ou tentar fazer justiça por conta própria está correndo o risco de se tornar alvo das represálias violentas de facções que dominam determinados bairros. A sensação de impunidade é mais do que evidente. Os criminosos, conscientes da fragilidade do sistema de segurança, agem com total liberdade. Roubos, assaltos e até assassinatos acontecem à luz do dia, sem que a maioria dos culpados seja presa ou punida. A justiça tarda, mas quando chega, muitas vezes falha em garantir uma punição que sirva de exemplo para outros. Isso resulta em um ciclo vicioso, onde os criminosos sabem que podem cometer atos violentos sem temer as consequências, o que alimenta ainda mais a violência nas ruas. O que antes era uma cidade tranquila, onde se podia caminhar pelas ruas sem medo, agora é um campo de batalha onde o bandido, e não o cidadão, tem a liberdade de agir.
Algumas regiões de Recife, como o bairro do Ibura, a área do Alto do Pascoal, a linha do Recife Antigo e bairros na Zona Norte, como a Casa Amarela, se tornaram os epicentros da criminalidade. Ali, a presença de facções criminosas é tão forte que moradores sentem-se impotentes diante do avanço da violência. Esses locais não são apenas dominados pelo tráfico de drogas, mas também por uma rede de crimes, como extorsões, roubos e assassinatos, que ocorrem a todo momento. Depoimentos de moradores e vítimas revelam o terror diário que enfrentam. Dona Maria, moradora do Ibura há mais de 20 anos, contou que não se pode mais sair à noite. Se você for até a esquina, já corre o risco de ser assaltado, de ser agredido. Já vi até pessoas sendo assassinadas bem diante da minha casa, mas não adianta chamar a polícia, porque elas demoram tanto que, quando chegam, o crime já foi cometido. O relato de Dona Maria não é um caso isolado. Em várias partes de Recife, cidadãos têm medo até de abrir as portas de suas casas, e os mais vulneráveis, como mulheres e crianças, se tornam ainda mais expostos à violência. Em um outro caso, Lucas, um jovem de 24 anos, relata sua experiência em pleno dia de sol no bairro de Casa Amarela. Fui assaltado à luz do dia, com a polícia a menos de 1 quilômetro de onde estava. O assaltante estava com uma faca e, quando pedi socorro, ele me disse: "A polícia nem aparece, pode gritar à vontade." Ele estava certo, a polícia demorou tanto que já não havia mais o que fazer. Esses relatos não são exageros. Eles refletem o que muitos recifenses enfrentam diariamente, a certeza de que a criminalidade se tornou a verdadeira dona das ruas. As facções criminosas, por sua vez, parecem mais organizadas do que nunca. Em bairros dominados por elas, é possível ver uma estrutura quase militarizada, com traficantes patrulhando as ruas, controlando o comércio local e intimidando qualquer um que ouse desafiar seu domínio. Em alguns casos, chegam até a recrutar jovens, oferecendo dinheiro fácil, comida e proteção em troca de lealdade. O medo é tão grande que muitas pessoas preferem não se envolver, nem mesmo tentar resistir. Quando há um confronto entre gangues rivais, o estrondo das armas e os corpos caídos no chão são a única lembrança que resta do que poderia ser uma cidade pacífica. A sensação de impotência e abandono é compartilhada por muitos. A gente fica com medo de sair, com medo de falar, com medo de viver. Recife nunca foi assim, desabafa Carla, uma moradora do bairro do Jordão, ao relembrar os tempos de sua juventude, quando caminhava tranquila pelas ruas. Para ela, a cidade que um dia representou progresso, agora se transformou em um lugar onde o medo toma conta de tudo. Recife, que antes se orgulhava de sua cultura e suas tradições, agora é marcada por uma rotina de medo e violência. E com a falta de policiamento e a sensação de impunidade se espalhando como um câncer, o que parece ser o futuro da cidade. Um lugar onde, para sobreviver, é preciso se tornar parte do caos ou fugir dele a qualquer custo. O paraíso dos criminosos parece ter se tornado uma realidade em Recife, e a população, como sempre, paga o preço mais alto por isso. A falta de esperança e o futuro sombrio. Recife, uma cidade com tanto potencial, agora parece deriva, como um navio que navega sem rumo, em águas turbulentas. O abandono das autoridades e as promessas vazias que vêm sendo feitas há anos alimentam um ciclo de desespero que só cresce. As promessas de melhorias, de investimentos, de segurança e de um futuro mais próspero soam como palavras vazias, proferidas por políticos que, ao final das eleições, parecem se esquecer do povo e das verdadeiras necessidades da cidade. A falta de ação das autoridades tem transformado a esperança em uma miragem distante. Cada novo discurso sobre melhoria soa como uma piada para os moradores, que veem suas ruas e bairros se deteriorando a olhos vistos, enquanto a política parece mais preocupada em garantir privilégios para uma minoria do que em proporcionar uma vida digna para aqueles que realmente necessitam. Recife, aos poucos, está se tornando um exemplo claro de decadência urbana. O abandono das áreas mais pobres é apenas um reflexo de uma cidade que, para muitos, já se perdeu. As ruas cheias de lixo, a violência desenfreada, a falta de policiamento, a ausência de serviços públicos de qualidade. Tudo isso é uma prova de que a cidade está sendo negligenciada por aqueles que deveriam cuidar dela. O caos, que se espalha como uma doença, só tende a crescer se nada for feito para reverter a situação. As políticas públicas, quando existem, são fragmentadas e ineficazes, sem qualquer plano real para mudar a realidade de Recife. O que antes poderia ser descrito como uma das maiores cidades do Brasil, hoje é um campo de batalha onde a luta pela sobrevivência se tornou um jogo de sorte. O futuro de Recife, se continuar nesse caminho, se apresenta sombrio. A degradação das infraestruturas públicas, o aumento da violência e o descaso das autoridades podem levar a cidade a se tornar um exemplo trágico para o Brasil, de como uma metrópole, que já foi símbolo de cultura e desenvolvimento,
pode se transformar em um lugar desolado, onde o crime e a miséria são a única coisa que próspera. As gerações futuras, se o problema não for enfrentado de forma séria, podem crescer em um Recife sem esperança, sem oportunidades e sem a dignidade que qualquer cidade deveria garantir a seus cidadãos. O tecido social está se rasgando, e não há sinais de que as autoridades competentes tenham intenção de remendar esse estrago. Será que há alguma luz no fim do túnel para Recife? Ou o destino da cidade está selado, como tantas outras que sucumbiram ao abandono e à corrupção? A verdade é que a salvação parece distante e, talvez, irrealista. Mas, enquanto os cidadãos de Recife não se unirem em uma luta real e exigirem mudanças urgentes e práticas, o futuro sombrio que se desenha será uma dura realidade que continuará a se abater sobre eles. O que parecia ser uma cidade cheia de vida e esperança, agora é um lugar de angústia, onde o medo toma conta das ruas e as promessas vazias só aumentam a dor. O Recife de hoje é um reflexo de um sistema que falhou, de um governo que ignorou seu povo, e de uma população que vive à margem do que um dia foi. Será possível reverter essa situação? Ou Recife será mais um exemplo de uma cidade que sucumbiu à decadência urbana, deixando para trás a memória de tempos melhores?